Então, hoje, para começar o ano, eu queria que a gente entenda muito bem como que é a nossa relação com o Senhor, na verdade, hein? Uma relação de graça, e não uma relação de obrigação, mas é pela graça, hein? O Senhor, ele morreu para a gente, ele se deu para a gente, então é uma graça. A gente não pode fazer mais nada. Você não tem como fazer sacrifício, sei lá, ou fazer esforços pessoais. É tudo pela graça. Mas, obviamente, a gente tem que seguir a palavra. A gente tem que seguir os mandamentos dele. É isso que eu queria que a gente entendesse nesse início de ano, é que a gente vive debaixo da graça e que a gente tem que agir segundo a graça do Senhor. É para isso eu queria reforçar lendo em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9. Talvez eu faça dois cultos em relação a esse assunto, porque não é um assunto muito óbvio nem fácil, porque a gente tem muitas influências, né, de religiões onde a gente tem que se esforçar para poder conseguir a graça. A gente não tem como se esforçar. A gente não tem como se fazer nada para conseguir a graça. Jesus pagou. A gente não tem como pagar no lugar dele ou além do que ele já pagou. Hein? Então a gente tem que entender muito bem como que são as condições da palavra, como que a palavra vai evoluindo a partir da lei, né? Quando Jesus veio para trazer a graça, ele veio para anunciar a graça, que tudo era sob a lei, até o templo ser destruído, é a gente aí passar a ser o templo de Cristo, do Espírito Santo. Porque não existe, a partir de então, o templo foi destruído, nenhum templo. Todos esses templos que estão por aí, eles não são representação da graça. Eles são representação de obra. Não através das obras que a gente é salvo, mas através da graça. Jesus, ele não fez a obra, ele morreu. É uma graça que ele nos fez. Agora, a gente tem que acreditar que esse sacrifício de Jesus, ele realmente pagou em nosso lugar, e a gente tem que seguir os preceitos que Jesus deu para que a gente fique debaixo dessa graça. É só isso. Não é difícil, mas também a gente não pode ignorar e viver de qualquer jeito. Então, vamos primeiramente ler o que Paulo, capítulo 9, né? 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler nesse capítulo, eu vou ler do 1 ao 17. Vamos começar de ler, aí a gente vai exemplificar, né? Paulo abre mão dos seus direitos. Na verdade, esse título que a gente tem em algumas Bíblias, ele é um pouquinho. Ele não tem direitos. Ele tinha direitos assim, mas não biblicamente. Hein? Ele não tinha direito. Ele tinha direito como apóstolo, assim, naquela época, mas não era dentro de alguma lei que já estava escrito dentro da palavra, porque era já a partir da graça de Deus, de Jesus. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho? Dentro do Senhor, ele está falando para a Assembleia de Coríntios. Hein? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que eu sou apóstolo do Senhor. Porque tem muita gente que fala, não,
Paulo, o apóstolo Paulo, ele não era um discípulo, hein? Ele se converteu depois, hein? Quer dizer que Deus, Jesus, fez ele cair em si, hein? Quando ele estava matando todos os discípulos de Jesus. Hein? Então, ele não cresceu junto com os outros discípulos. A gente tem que ver a diferença, não sei, a gente tem que entender a diferença entre discípulo e apóstolo. Todos nós somos discípulos. Por quê? Porque a gente crê em Jesus, Jesus é nosso mestre. Então, nós somos discípulos. Apóstolo é quem recebeu, naquela época, a missão de abrir as igrejas. Hein? De abrir, não as igrejas, a igreja de Cristo. Hein? Porque não há igrejas ao plural. Há uma igreja que é o corpo de Cristo. O resto são templos. Entendeu? Então vamos ver aqui muito bem essa diferença entre o templo, que ainda existia, ainda com todas as regras do Antigo Testamento, mas que era usado pelos primeiros apóstolos. Esta é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Eu diria aqui uma esposa irmã, hein? Porque aqui nessa Bíblia foi traduzido como crente, mas é uma esposa irmã, né? Que a gente escolhe dentro um homem escolhe dentro da congregação, né? Da igreja. Como fazem os outros apóstolos, ele está falando de Pedro, de todos esses outros apóstolos. E como fazem os irmãos do Senhor e Pedro. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Ele está falando aqui que ele estava meio sendo excluído, hein, dos outros. Então, ele fala, mas eu poderia pagar, assim, receber, como eles recebem lá no templo, porque ele estava lá no templo em Jerusalém, todos os outros. Hein? Ele já estava em viagem, e depois ele saiu com Pedro, hein, em viagem, missionário, ele que abriu todas as igrejas. As 7 igrejas que a gente vê no Apocalipse, elas foram abertas com Paulo e outros apóstolos que ficaram, ou discípulos que ficaram com ele. Mas foi sempre ele, né, que fez esse trabalho. Os outros ficaram lá no templo, que via do Antigo Testamento, da lei, em Jerusalém. Esse templo ele foi destruído e a gente virou o templo do Espírito Santo e do Senhor. Não há mais templo nenhum, até hoje. Ele não foi reconstruído, só tinha um. E todos esses templos que existem hoje, igrejas, na verdade, não têm base bíblica. Em lugar nenhum a gente vai ver que a gente precisa sustentar um templo. O templo somos nós. A partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, se converteu, nós somos o templo do Espírito Santo, é do Senhor. O Senhor não mora numa casa, num templo. Antigamente ele morava no templo, quando não tinha tido a dispensação do Espírito Santo. Mas a partir de então que Jesus morreu, ele falou, não vou deixar órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai os guiar. O seu corpo, o seu coração vai ser o meu templo. A gente tem que estar bem ciente disso. Eu estou lendo aqui, por quê? Para ver a diferença que a gente vai ter depois com o que eu vou ler depois. Então, inicialmente, Paulo estava reivindicando algum direito, né, a sustentação. Eles eram sustentados pelos membros da igreja, né, do templo, os outros apóstolos, porque levava o dízimo, essas coisas ainda no templo. Agora, o Paulo, que sempre estava viajando, estava em viagem missionária, ele nunca pediu nada. Até chegou a receber, mas ele nunca pediu nada. Ele não achava certo de receber. Mais tarde a gente vê isso muito bem nas cartas que ele escreveu. Que o soldado, ou será que Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Ele fala assim, mas ele sempre trabalhou, ele fazia tendas.
Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem a permissão de tomar o seu leite? Será que expressa apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace um boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Não, naquela época não. Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara a, a quem e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos às boas novas a respeito de Cristo. Ele está reivindicando ali um direito de receber, não um dízimo, mas tipo um dízimo, hein? Porque os outros recebiam lá no templo. Todos estavam lá no templo. Esse templo ele vem lá do Antigo Testamento, da lei, tinha todos os sacrifícios que ainda ocorriam. Ainda ocorriam. Tinha sacrifício, eles levavam cheio de coisa lá nesse templo, ainda. Então, os discípulos, os apóstolos, eles ficaram lá no templo e recebiam de todo mundo, porque tinha que sustentar esse templo também. E todo o povo de Jerusalém, eles se reuniam lá, nesse templo que existia de antes. Então, ele está falando, mas se vocês recebem lá, será que eu não teria direito a sustento também? Hein? Mas só que o templo ele foi destruído 20 anos, 15 anos depois que ele escreveu isso, mais ou menos. E não houve nunca mais um templo, porque o templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo, e não um templo, nenhum templo. E não há, o templo nunca mais foi reconstruído, e a gente vai ver mais para frente que depois eles se reuniam em casas, exatamente como a gente faz aqui. São as primeiras igrejas. E quando precisava, então tudo bem, eles se reuniam, precisava de fazer alguma coisa, e pronto. Cada um, eles falam bem, não há nenhum pobre, não deve haver nenhum pobre entre vocês. Então, obviamente que se alguém está precisando de alguma coisa, seja material, os outros irmãos não têm que se doer. Tem que se doer para dar, mas não tem que se doer de não dar. Entendeu? Isso aqui é lógico. É assim que funciona. Então, para a gente entender bem, que muitas igrejas, ou congregação, entre aspas, eles se usam disso, que ainda fazia parte do Antigo Testamento, quase, né, da lei. Esse tempo foi destruído. A gente vai ver mais para frente que ele pediu oferta para eles que eram perseguidos antes de ser destruídos, porque eles não tinham como mais se sustentar. Aí foram duas ofertas, duas vezes só. Acabou, nunca mais. Então, a gente não é esse negócio de dízimo, oferta realmente é para quem está precisando dentro dos irmãos. E não é para manter algum local, isso são ministérios. Se alguém de vocês tem um ministério de cura, ou um ministério de revelação, ou qualquer tipo de ministério espiritual, não pode ser pago. Então, se, por exemplo, eu aqui tenho um ministério de ter uma igreja de Cristo, não pode ser pago. É um ministério como qualquer um outro. Um ministério pastoral, um ministério de qualquer uma coisa. De cuidado, de qualquer coisa. Tem tantos ministérios que a gente vê lá no estudo bíblico, que todos são de graça. Não há nenhum ministério que pode ser pago. Porque Jesus se deu de graça, ele nos dá o seu Espírito Santo de graça também.
Como a gente poderia revender uma coisa que a gente pega de graça? A gente pode comprar a vida eterna, a salvação? Tem como comprar? Não tem. Nem pelos nossos esforços próprios, não tem. Então, é uma dádiva de Cristo. Só que a gente tem que nos manter dentro da vontade dele, é só isso. Continuando. Se plantamos sementes espirituais, vou reler aqui. Se plantamos, o 11, sementes espirituais entre vocês, não temos o direito a uma colheita material. Se vocês sustentam os outros que pregam a você, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento. Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. As boas novas é o Evangelho. Hein? Vocês não sabem que os que trabalham no templo, se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios. Você vê que aqui tinha ainda o sacrifício. Então ninguém pode falar, não, porque Paulo falou que eles têm direito e tudo, então tem que trazer sacrifício para a igreja, para cá. Vamos fazer sacrifício. É isso que estou falando. Era uma época de transição. A gente tem que entender a Bíblia, a palavra é muito clara nisso. A gente entende depois lendo as outras cartas de Paulo, lendo a dispensação do Espírito Santo, que é nosso guia, que é Deus nos movendo, a gente entende isso. Vocês não sabem, vou reler. 13. Vocês não sabem que os que trabalham no templo são alimentados, se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Isso é, de fato. Contudo, nunca usei nenhum desse direito, nem escrevo isso para sugerir que deseja agora começar a fazê-lo. É também claro. Eu não estou falando isso porque estou desejando receber tanto quanto os outros recebem lá que estão no templo. Porque ele era um viagem missionário. Aí que a gente tem que ver a diferença. Ele, na verdade, tinha o direito de receber uma casa e o sustento. Mas só isso. Ele podia levar uma mulher, trazer uma mulher, sem problema, com ele, ter uma mulher e ser casado, e as igrejas locais onde ele ia, tinha que abrir as portas para ele e o hospedar, e dando comida, porque era missionário. Ele levava a palavra. Os que estavam no templo tinham que receber o sustento para manter o templo, mas esse templo foi destruído 15 anos depois. E a gente vê que Paulo, ele nunca, em nenhuma viagem missionária, foi construído um novo templo, sempre foi na casa das pessoas. A igreja é uma coisa espiritual, não é uma construção. Exatamente, não é uma construção física. A igreja é o corpo de Cristo, são os membros. Quando você o dedo, sua mão, você o braço, é o corpo de Cristo do qual Jesus é a cabeça. É que a gente vai ser levado para as bodas de ouro, é ser consagrado, é julgar o resto do mundo. Isso é a igreja de Cristo. Não é um templo. Isso é nada. O templo somos nós, é nosso corpo. A gente vai ver depois. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é de Deus. Não há coisa construída que possa ser o templo de Deus mais. Acabou. Não tem isso mais, não. Nós somos o templo. Contudo, nunca usei desse direito. Não escrevi isso aqui no versículo 15. Hein? Nunca usei nenhum desse direito. Não escrevi isso para sugerir que deseja agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer e perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, que é o Evangelho, a salvação, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se
se eu não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria ter pagamento. Mas não tenho a escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, é isso que a gente, cada um, tem que ver qual é o ministério de cada um. Um tem um ministério de pregar a palavra, um outro tem um ministério de ir lá para a rua, sei lá fazer o quê. Está cheio de ministério que a gente está estudando na escola bíblica. Né? A gente vai ver todos os dons espirituais. O dom de milagre, o dom de cura. Então, cada um recebe de Deus um ou vários dons. É que ele tem que exercitar. É, gratuitamente, sem pedir dinheiro. Jesus nunca pediu um centavo. A gente vai ver bem mais agora, mais adiante, que tudo é pela graça. Nada se cobra. A gente não tem que pagar por nada. Jesus pagou para nós. 17. Se fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. É nossa vida. Qual é, então, a minha recompensa? Nenhuma. Não fomos nós, é uma obrigação. É uma obrigação, não, a gente há de fazê-lo. É a oportunidade de anunciar as boas novas, o Evangelho, sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Tem que ser gratuito. Jesus não se deu gratuitamente para nós. A gente tem que pagar, a gente pode comprar a nossa salvação. É impossível. A gente pode dar todas as nossas heranças, todos os nossos bens, mas não vai adiantar nada. Tem umas igrejas que a gente conhece muito bem, uma grande igreja, que falava isso aqui. Ah, vocês não podem morrer rico, porque vocês têm que dar tudo para a igreja, para essa certa entidade, porque senão vocês não vão para o céu. Então Jesus não fez o sacrifício, ele não pagou para a gente, se for assim. Tu tem ainda que pagar. Não, não tem nada a ver com bens materiais. Agora eu queria continuar, então, que a gente teve aqui essa ilustração do início, né, da igreja, quando existia ainda o templo, né, de Jerusalém, que servia com sacrifícios e tudo. É que os apóstolos, eles ficaram lá, a maioria ficaram lá em Jerusalém, porque obviamente era muito grande, né, tinha muitos fiéis. A vida era difícil lá em Jerusalém, porque eles eram perseguidos. Essa carta ela foi escrita mais ou menos no ano 55, as duas cartas de Coríntios, em 55, 56, 57. Em 70, o templo foi destruído. Então não houve mais reconstrução do templo até hoje, ainda não houve. Então, o templo somos nós, né? A gente sabe disso, né? O templo do Espírito Santo somos nós. O Espírito Santo estabeleceu moradia em cada um de nós que se converteu. Então, nós somos e representamos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo representa Deus em nós e na terra. Não há outro, não há estátua, não há ídolo, não há nada. É o Espírito Santo. O resto é pau, é plástico, é madeira, como ele está falando, vocês usam um pedaço de pau para se aquecer, o outro pedaço vocês fazem um santo. Como que pode uma abominação dessa? Não pode. Vocês são o meu templo. Mas para isso a gente tem que ser santo. Santo quer dizer o quê? Santificado, separado por Deus. Então, quando a gente se converte, a gente esquece tudo o resto da idolatria, porque se convertemos, a gente fez uma meia volta, a gente ia nessa direção, agora a gente vai para Jesus. A gente ia sempre se afastando de Jesus, e na conversão a gente volta se aproximando cada vez mais da santificação. Cada vez mais a gente vai entendendo, se separando do que nos separava de Jesus. Entrando no espiritual, porque não há nada palpável que possa nos ligar com Deus. Nem um pedaço de pau, nem nada. Nem um santuário, uma igreja, assim, templo,
Não há nada. O templo somos nós. Nós somos o santuário de Deus, do Espírito Santo, é nosso coração. Então não há construção mais que faça isso. É por isso que a gente não tem que dar. Me desculpe se isso é forte, mas a gente não tem que dar dízimo para jogar em pedra, em templos. O templo somos nós. Que a gente dá o dízimo para quem precisa, não para um pastor. O pastor, o máximo que ele pode receber é alguma coisa como a gente faz aqui, uma ajuda de custo para ajudar quando a gente se reúne. É isso que acontecia na... Não pode ser Não, de jeito nenhum. Não pode ser uma garantia porque eu estou anunciando a palavra. Tem que ser de graça, como a gente acabou de ver. Não pode ser remunerado. É de graça, é um privilégio de poder anunciar a palavra. É um privilégio de cada um de poder falar, eu sou salvo, eu sou o templo do Espírito Santo. Deus mora no meu coração. Deus estabeleceu moradia aqui. Eu já sou salvo. Quem vive aqui não sou eu, mas é Deus. Não sou mais eu. Eu já estou vivendo em um outro mundo. Estou carregando uma carne, ainda que vai apodrecer. Mas eu já estou ciente da minha salvação, eu vejo tudo, entendo tudo do mundo no qual eu vou. É para isso, para entender isso, obviamente que a gente tem que aprender através da palavra. Então, o que eu queria fazer agora, eu queria ler, continuação um pedacinho, para não ficar nessa coisa de tempo, eu queria continuar em 2 Coríntios. Isso foi escrito mais ou menos um ano depois do que eu acabo de ler. 2 Coríntios, o quê? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O capítulo 8 inteiro, mas vamos ver se a gente vai até o final hoje, porque tem um capítulo 9 também. Então, talvez eu faça em 2 cultos. Faço o domingo que vem o resto, para a gente assimilar melhor. Porque se vai muita coisa de uma vez só, a gente não consegue assimilar. Aí, aqui, esse texto é muito usado para coletar dinheiro para as igrejas, para os templos ainda, que são construídos. Né? E quando são construídos templos com sinos, com vitrais, sei lá o quê, tem que pagar tudo isso para quê? E é caro. Não, mas para que precisa disso? Jesus já morreu para nós, já pagou, é tudo. Isso não tem. Tem que voltar no judaísmo. Acabou. Então a gente faz pela lei, e não mais pela graça. Não é porque Jesus morreu, porque a gente é obediente, é que a gente merece porque obedecemos. Aí a gente tem esse negócio de tempo, vai na lei, não vai mais na graça. Então vamos ler o capítulo 8 e 9, que ensina bem agora a graça, né? A contribuição que eles faziam aqui, a gente vai ver por que eles faziam, porque eles eram generosos, e não porque eles tinham que dar dízimo. O dízimo já não existia mais com a vinda de Cristo, ou melhor, com a crucificação de Cristo, também já foi o dízimo, porque não há mais como... O dízimo ele era para sustentar o templo, hein? Os sacrificadores. Então isso não existe mais, então não há mais como pedir dízimo. Pode haver coletas de ofertas para ajudar uns irmãos. Agora, dízimo para sustentar um templo não pode ser, porque não pode haver, porque não há mais templos, não há mais templo, não há mais sacrificadores, não há mais nada de tudo isso. Nós somos o templo do Espírito Santo e de Deus. Nós somos. É nada de construção física. Aqui não é um templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando a gente sai daqui, não há mais Deus aqui não. Deus ele vai junto com a gente. Não é? Esses carros não estão com Deus aqui dentro, não. Uma vez que a gente não está junto, Deus está no carro quando a gente está dentro. Mas senão ele não está. Incentivo para contribuir com generosidade. Esse aqui é um título que eu tenho na minha Bíblia, mas às vezes a gente tem que esquecer um pouquinho esses títulos, porque eles são às vezes um pouquinho enviesados.
Vamos ler o que ensina a palavra. Capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, não tem que comprar, tem que pagar dízimo, em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Agora, aqui a gente vai ver que em sua graça, Deus, não somos nós, mas através das igrejas, elas têm sido provadas com muitas aflições. Então, quando a gente tem aflições, primeiramente, você não tem que pensar, então Deus não está com essa gente. Porque essa igreja está cheia de problemas, está cheia de aflições. Então Deus não está lá, porque onde está Deus, tem Deus, está tudo mil maravilhas. Não é isso, não. Nunca foi escrito isso na palavra, não. Esses aqui são os falsos pastores, os falsos mestres, o falso evangelho que prega coisa assim. Vão com Deus, a sua vida vai mudar para maravilha. Não, ela vai mudar sim, mas não aqui, especialmente na terra. A gente já viu, né, no Sermão no Monte, nos 3 capítulos, o que Deus realmente nos promete, nos garante. É roupa, é bebida, nem é casa. É roupa, bebida, é comida. Então, não é casa. Ele nem isso nos promete, nos garante. Nem a saúde. Se a gente pede, ele pode até nos dar, mas o próprio apóstolo Paulo, ele estava enxergando muito mal. Ele pediu 3 vezes para ser curado da visão e não foi. Ele falou, não, minha graça te basta, você vai ficar aqui pouco tempo, aguenta aí, que depois a gente vai para lá. Agora, se não aguenta, você vai onde todo mundo vai. Então, vou recomeçar. Capítulo 8. Né? Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia são essas de Tessalônica, de Filipos e de Bereia, por enquanto, naquele momento. Elas têm sido provadas com muitas aflições. Você vê, as igrejas têm sido provadas com muita aflição. Aonde a gente escuta isso por aí? Não, peraí, vem na igreja, vai ser tudo maravilha. A sua vida vai mudar, você vai construir casa, vai ter carro, vai ter isso. Não. Mas sua grande alegria é extrema pobreza. Transbordaram em rica generosidade. Agora você vê essas igrejas lá, de Tessalônica, de Filipe, de Bereia, têm sido provados com muitas aflições, mas sua grande alegria na pobreza, extrema pobreza, a transbordaram em rica generosidade. Apesar disso, elas foram generosas e deram dinheiro para Jerusalém, para o templo, que era, naquela época, justamente, perseguido pelos romanos. E ia ser destruído alguns anos depois. Então, toda a igreja de Jerusalém estava muito perseguida. Eles eram mortos, eram perseguidos, até o templo ser destruído. Então, ele estava pedindo aqui, nas igrejas, o Paulo estava passando, pedindo através de Tito, de outros também, ele estava pedindo dinheiro para ajudar os apóstolos lá de Jerusalém, que na verdade não saía muito em missão, mas que estava lá, porque tinha muita gente, era grande, tinha que sustentar um templo ainda existente, e tinha que sustentar toda essa gente que tinha se convertido quando Jesus estava lá, desde aquele tempo. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Então, você vê que
apesar da extrema pobreza de lá, de tudo que eles sofriam, eles deram muito, eles sempre separaram para ajudar esse povo que não tinha nada. Que era, o templo era um refúgio para eles, para fugir da perseguição dos romanos. Então, foi terrível isso. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou você a contribuir. Essa aqui foi um ano antes, quando eu li lá agora em Coríntios 1, se passou um ano. Agora ele vai repetir, vocês têm, a gente tinha pedido, vocês não contribuíram ainda. Então, eu vou passar aí para pegar, para levar para lá. Vou reler a partir do 6. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. A completar, porque já tinha pedido antes, em Coríntios 1. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Não é que ele estava dando muito amor, no amor que eles receberam. Queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir, porque é muito fácil, hein? A gente recebe, maravilhoso, está todo mundo entusiasmo, mas quando tem que ajudar os irmãos, não é para construir um templo, mas tinha lá irmãos que morriam de fome, que passavam dificuldade, e ninguém queria lá. Fazia um ano já, quase, um ano, que ele tinha pedido uma ajuda e ainda não tinha contribuído. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Então ele está falando, mas lá eles são pobres, eles perderam tudo. Eles já contribuíram, e vocês lá em Corinto, vocês estão ricos, porque eram bem vividas lá. Né? Eles não tinham ajudado ainda. Tinha prometido há um ano antes, mas ainda não tinha separado dinheiro. O 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele deu tudo, hein, Jesus? Ele era Deus na terra. Você não pode esquecer disso. Jesus veio como Deus na terra. Ele nunca se aproveitou disso. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram ao ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo agora. Há um ano atrás, o Lee, ele estava lá, tinha se comprometido, mas ainda não tinha feito. Assim, completam o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que deram será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Não que sua contribuição tem que ler bem, para entender, né? Porque isso aqui não é um pedido para pagar dízimo, não, nem para fazer ofertas. Tem muitos que leiam isso nesse sentido. Então eu pedi para o Espírito Santo que ele realmente toque vocês tenham um entendimento que aqui não é uma generalidade, não é um texto que a gente tem que usar para pedir contribuição. Isso está muito errado. É um sacrifício também. E aqui ele está falando, não está obrigando ninguém. Exatamente, a gente vai ver que ele não está obrigando. Mas que ele fala, os irmãos dali são seus irmãos, estão passando necessidade. Eu já pedi há um ano que a gente pudesse os ajudar. Isso não é pagar dízimo, isso não é pagar oferta, isso não é comprar um sacrifício, comprar uma rosa, comprar sei lá o quê.
para depois usar para outros fins o dinheiro. Entendeu? Aí, eu vou continuar aqui. Assim completo que começar. Vou retomar nudez. Este é meu conselho. Seria bom que terminasse o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Assim completam o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora, por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que deram será aceitável, desde que o façam com a boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Se não tem como dar, não dá. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida do outro. A gente não tem que contribuir. O que acontece hoje, eles contribuem para facilitar a vida de uns pastores, para pagar a escola no exterior dos filhos, pagar sei lá o quê, cheio de coisa. Não é para isso, não. Não que sua contribuição, relé, o 13, que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas, que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura, podem ajudar os que passam por necessidade. É isso que eu falei agora mesmo. Nós, entre irmãos, não podemos aceitar, não é aceitável que um irmão que a gente vai ver na eternidade, que vir do nosso lado, passa por necessidade. Se a gente está bem. Isso não é aceitável. Não é isso que Jesus fez para a gente. Não é isso que ele nos ensina. Mas a gente está falando de irmãos. Ele está falando dos irmãos de Jerusalém. Não está falando dos pobres que estão debaixo dos viadutos. A gente tem que ajudar, mas senão o que não quer. Também tem isso, hein? No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Porque a roda gira. Esse negócio que, eu me converti, agora sou milionário, vou viver bem a vida toda. Não existe, é mentira. Entendeu? Então, a gente pode passar grandes dificuldades amanhã. É por isso que a gente nós somos irmãos. Porque senão, quando a gente tem irmão, só na alegria. Aí, quando começa o choro, não é mais irmão. Não tem como, não é? É justamente na hora do choro que a gente tem que estar aqui. No momento vocês têm fartura, podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, essa aqui está em Êxodo, bem no Antigo Testamento. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Não sei se acaba. Eu vou deixar aqui. Eu vou parar aqui. Assim a gente vai fazer a próxima vez. A gente vai acabar esse 9, esse 8 é pegar o capítulo 9, que explica bem essa oferta que ela é para os irmãos em Jerusalém. Porque não vai ser muito comprido para assimilar tudo se eu vou até o final do 9 hoje. Então é melhor fazer em duas vezes. A gente vai entender bem que essa oferta ela foi esporádica. Ela foi não única porque houve duas vezes. Uma vez, o primeiro ano e a segunda vez. Mas não há relato de outras ofertas no Novo Testamento. Só de ajuda para tal, ajuda na casa de tal, ajuda fulano. Mas não existe essas coisas que a gente vê por aí. Peraí, tem o telhado que está vazando, tem que refazer. Não deveria haver templos. Não deveriam. Isso é uma enganação para algumas pessoas viver bem. É viver disso, de fazer da pregação uma profissão. E não é. A gente vai ver que é tudo pela graça. E mais a gente vai para frente, mais a gente vai entendendo
Aqui ele ainda estava falando para pessoas que estavam engatilhando, hein, na fé. Então ele estava explicando essas coisas que ele estava assimilando os que recebiam lá em Jerusalém, ainda que eles precisavam, porque estava no templo. Mas 15 anos depois isso acabou tudo. O templo foi destruído e todos os igrejas eram na casa das pessoas. E depois a igreja ela está no coração de cada um. Então, isso que a gente tem que entender. Em lugar nenhum que a gente tem que investir em construção, em templos, em lugares de culto. Isso não existe. São reuniões de pessoas. Quando a gente se reúne, a igreja é a reunião de 2 ou 3 pessoas. Isso é a igreja de... Templo somos nós. Templo somos nós. Nosso corpo, o templo do Espírito Santo de Cristo. Não há outro templo. Aqui, isso não é um templo. É só algum lugar onde a gente se reúne. Não há de investir nesse lugar. Esse lugar, a gente poderia se reunir debaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore. Não, mas é o mesmo intuito, a mesma bênção. Não precisa de nada. Não precisa pôr nada nas paredes, nada em nada, para receber as bênçãos. Certo? Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Senhor, eu te peço que através do teu Espírito Santo você possa no coração de cada um, na mente de cada um, através da tua mente, através do teu Espírito, Senhor, dar o entendimento que a igreja, Senhor, o templo somos nós. Somos nós. Você estabeleceu o teu templo em nossos corpos, em nosso coração. E a gente tem que expressar nesse templo, através do nosso corpo, a pureza do Senhor Pierre. A gente não pode mais se sujar em coisas do mundo. Por quê? Porque o Senhor nos extraiu do mundo. Nós temos uma marca registrada, que é o Espírito Santo.